Para se tornar de fato uma eminência das sombras, o Cid mais do que nunca precisava de uma equipe especializada nisso, você não concorda? Afinal de contas, como é que ele vai agir por trás de tudo sem ter uma equipe especializada para coordenar, né? Para ele dizer o que eles têm que fazer e todo mundo executar o que ele precisa. Com essa equipe aí já formada, eu vim aqui para mostrar para vocês todas as companheiras do Cid para a gente conferir um pouquinho mais sobre cada uma delas, sendo as que já se juntaram e companheiras que também vão vir ainda mais à frente, cara. Você não pode perder isso. A gente vai ver detalhe por detalhe. E vamos juntar tudo nessa bagaça aí, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, pra gente entender mais um pouquinho essa organização do Shadows Garden, ela é uma organização que tem como seu principal objetivo acabar completamente com a Ordem dos Diabolos lá, né? Impedir eles de ressuscitar o antigo demônio Aurora, que inclusive essa mulher demônio aí foi quem invocou o Cid para esse mundo. Bom, mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo, né? A gente não vai falar muito sobre isso aqui. Caindo então exatamente para onde a gente quer, que é justamente conhecer todas as integrantes do grupo do Shadows Garden, quem vai se juntar, quem não vai, quem são elas, da onde elas vieram, se saíram do bueiro de repente da frente do Cid, não. Bom, a gente já tem uma noção de algumas, mas até o momento da história não foram mostradas todas. Então já de início a gente vai de cara com a primeira, que foi a Alpha, a cofundadora junto com o Cid da Shadows Garden, né? A Alpha que é movida por vingança contra a Ordem dos Diabolos justamente pelo sofrimento que ela sofreu quando era criança. Durante a sua infância no País dos Elfos, a Alpha sempre estava vivendo a vida relativamente normal, até se familiarizando com uma garota que se tornaria a Beta no futuro, mas infelizmente quando ela descobriu que estava afligida aí pela possessão demoníaca, a jovem Alpha foi exilada e forçada a fugir da sua casa por causa disso, porque todo mundo achou que ela era um capiroto mesmo, mas não é. Eventualmente ela se tornou prisioneira de um grupo de bandidos que apareceu lá no anime, o Cid já acabou com eles e isso acabasse afetando todo o seu corpo. Só que o Cid salvou ela disso, tirou ela lá da possessão daquela gororoba que ela tava, né, e simplesmente transformou ela em Alpha de novo. Por isso que ela é o tipo de pessoa que tá ali pra fazer de tudo para que os Shadows Garden consigam prosperar e cumprir o seu objetivo, que simplesmente despreza aqueles que ficam no caminho dela e de todos os seus companheiros. No entanto, galera, a Alpha também é mais do que isso. Ela é compassiva, uma pessoa totalmente leal ao Cid e a todos os companheiros do Shadow Garden, sem nenhuma sombra de dúvidas. Ela é a que tem a maior fé, inclusive, no Cid, no conhecimento e força total dele, mas tem momentos em que ela se preocupa com a segurança e o bem-estar também, implorando para que ele confie nela e nos Shadows Garden, para ele não se esforçar muito, né? Porque parece até que o Cid faz demais mesmo estando atrás das sombras, querendo estar atrás das sombras, né? Então ela tá sempre disposta a dar a sua vida por ele, por qualquer custo, e quando ele precisa, ela não abandona ele de forma alguma. Como a chefe que liderou a maior parte da operação do Shadows Garden também, ela sempre garante que aqueles que estão sob o seu comando retornem com segurança e se recusa a dar a eles a ordem de que ela mesma não estaria disposta a fazer. Tipo assim, vá lá e se mata, sacou? E ela não iria se matar, então ela ia dar ordem para os outros se matar? Não ia, ela preza bastante por isso. Ela estende também toda essa gentileza às vítimas da Ordem dos Diabolos também, como perfeitamente demonstrado quando mata uma garota mutante sabendo o quanto sofrimento ela estava passando, porque não necessariamente ela ia conseguir fazer com que essa garota voltasse ao normal. A Alpha mostrou ser uma espadachim também muito poderosa, capaz de simplesmente desarmar facilmente qualquer pessoa, inclusive a Iris Midgar, né, depois de lutar com ela, embora pegando ela desprevenida, né, derrotando um monstro com o qual o guerreiro mais forte do reino Midgar estava lutando em um único golpe. Então pode-se dizer que ela tem uma habilidade um pouco diferenciada. Mesmo o seu mestre, o Shadow, fica impressionado com o quanto ela conseguiu crescer em poderes e habilidades com o passar do tempo. Com todos os membros do Shadows Garden, sendo um dos seus fundadores, inclusive, ela possui excelentes habilidades de infiltração furtiva. A Alpha também é uma líder completamente competente, e isso a gente pode ver durante toda a história que vai se passando. E em segundo lugar, já vamos estender para Beta, que teve literalmente a mesma infância junto com a Alpha, né, cara? A gente já tem meio que essa noção aí. Só que depois de contrair a possessão demoníaca aí, que relativamente pode ter vindo da Alpha, ela seria perseguida por toda a sua família e pela sociedade, antes de ser exilada da sua casa, assim como aconteceu com a Alpha também. Infelizmente, a Beta acabou sendo resgatada até mais cedo pela Alpha, né, e pelo mestre da sua amiga, que era o Cid Kaganou, o líder da Shadows Garden, onde ela também seria limpa dessa possessão demoníaca e transformada em Elfa de novo. Embora a jovem Elfa estivesse inicialmente assustada
nada com Shadow, sem saber o que ele era, ela lentamente começou a aceitar um pouco mais dele, porque ele começou a cuidar dela, né, enquanto treinava na sua tutela. Além disso, junto com a Alpha e a Gamma, a Beta também participaria de um planejamento de expansão da organização. Ela aumentaria a resistência contra todas as ordens dos Diabolos e acabaria, né, lutando, né, criando uma organização muito maior do que elas tinham atualmente. E com habilidade, ela se tornou uma ótima analista, cara. Ela simplesmente consegue usar tudo, todas as informações que são apresentadas para ela, ela simplesmente usa. Fora o que ela obtém durante as missões. Uma guerreira também excepcional, levando os membros da sua equipe à vitória sempre que luta. Enquanto conversa com os outros, ela inclusive permanece calma, responde independente da situação, sempre de maneira sofisticada. Ela mostrou ser também uma líder capaz, embora não seja do mesmo nível da Alpha, que é a pioneira, né? Além de também ser uma lutadora muito forte, embora também não seja tão forte quanto a Delta, e uma boa infiltradora, embora não tão boa quanto a Epsilon e a Zeta. Ela tem as suas qualidades, mas cada uma tem as suas. Vocês vão ver aqui quando a gente começar a comentar sobre as outras também. Pode efetivamente dar várias ordens aos seus esquadrão e também repreender eles, caso eles desobedeçam as ordens. Ela também engana facilmente todos os outros com sua falsa identidade ali, como mansa e tímida, né, que é a senhorita Natsumi que a gente comentou. Quando alguém percebe a sua verdadeira identidade, já era, é morte certa, sacou? Ela vai lá e mata com eficácia ali, eficiência, rapidez e destrala todo mundo. A próxima é a Gamma, que é vista como uma pessoa digna de elegância e graça, mas na verdade ela é muito desajeitada, né? Tropeça no vestido, cai de cara no chão, isso a gente viu desde os trailers, né, cara? O desempenho em batalha dela em si, pelo menos, é muito bom. Mas eu digo bom, por quê? Porque não é excepcional igual às outras. Embora ela não seja uma pessoa muito competente na luta, pelo menos ela vai lá e consegue suprir isso aí com a inteligência e astúcia dela, que torna ela uma pessoa responsável pela maioria das operações do Shadows Garden. A responsabilidade cai nas costas dela, cabeça, né? E depois de ser deixada para morrer pela sociedade, ela foi descoberta pelo Cid também, e aí ele revitalizou a garota, fazendo com que a Gamma desenvolvesse uma profunda admiração pelo poder do Cid Kageno, né? Do nosso querido Prota. E ela também considera basicamente que deve a vida para ele, ou seja, morreria pelo seu mestre. Sendo um dos 7 membros originais do Shadows Garden, a Gamma passou muito tempo treinando especificamente com o Cid e algumas outras garotas, particularmente a gente está falando da Delta, por exemplo. A Gamma ficou consternada por não ser uma das lutadoras mais competentes como o próprio Cid, mas ainda assim o Cid mostrou que o caminho dela através da inteligência é muito melhor, né, muito maior, e ela pode abrir um leque absurdo a partir disso. Então ela aprendeu basicamente que vai da economia até engenharia e decidiu se dedicar a esse tipo de coisa mais do que uma batalha, por exemplo. E com isso acabou fazendo com que ela conseguisse extrair multitarefas, também extraindo conhecimento dos oponentes e planejando estratégias com antecedência, tipo, bota antecedência nisso, além também do seu brilhantismo militar que ela consegue, né? Podemos dizer que ela cria armas, sacou? Ela aprendeu engenharia, ela consegue criar armas. E ela também é totalmente adepta ao empreendedorismo, né? O estabelecimento, por exemplo, da Mitsugushi Company é a prova disso. Ela aplica a economia fundamental que ela aprendeu com o Cid em todos os seus negócios, principalmente com o sistema bancário, que se tornou muito popular entre a população aí de comprar os chocolates da Mitsugushi Company. A Gamma tem uma velocidade tremenda e muito poder mágico, que por sua vez é compensado pela sua falta de habilidades de luta. Dá pra também dar uma segurada nisso. E assim, podemos dizer também que essa falta de jeito que ela tem não é algo ruim, porque é um pouco imprevisível, né? Que inimigo que vai pensar que a mulher vai tropeçar no meio de uma luta de repente, como quando, por exemplo, ela caiu no seu jogo de espadas de uma forma que ela conseguiu dividir o seu assassino no meio. É tipo isso, sacou? Ela consegue ganhar batalhas também, tropeçando nas coisas. Continuando aqui, temos a Delta, muito parecido com a personalidade comum de qualquer Beast King. A Delta é frequentemente descrita como uma cabeça musculosa, digamos assim. O cérebro dela é todo bombado. Ela mostrou ser uma criança muito eufórica, embora bastante imatura também, e se refere a si mesma em terceira pessoa. Isso a gente vê também em personagens bombados, né? Delta ama profundamente o seu mestre, chegando a abraçar ele em todas as ocasiões que encontra junto com o Cid. Agora, quanto às suas interações gerais com a Gamma, por exemplo, as duas têm uma rivalidade desde que eram crianças, porque elas se conheciam, mas ainda assim se portam uma com a outra, independente de qualquer coisa, até porque elas estão no mesmo grupo e são amigas, né? Delta já foi uma garota chamada de Sara, que foi reconhecida como filha do mais forte chefe da sua tribo. Só que como seu pai tem cerca de 20 concúbinas, né, muito mulher, ela acaba tendo muitos meios-irmãos.
E se ela não tivesse nascido como uma menina, o seu pai teria lhe dado o cargo do próximo chefe da família. Então, ao saber que ela tinha possessão demoníaca, o pai da Delta tentou inclusive matar ela mesmo, mas a Delta conseguiu se esconder e escapar antes de se encontrar com o Cid. Como membro da Shadow Garden agora, a Delta adora lutar. Isso é uma das coisas que ela mais faz em perfeitas condições. E mostrou ser impiedosa com todos os seus inimigos, não deixando nenhum cara sobrar, tipo, vivo nem nada. Isso torna ela uma pessoa até perigosa o suficiente, que, porra, dá até pra gente falar que é exagerado nos seus ataques, que deixa o próprio Cid enervado com seus companheiros. Esse traço veio da sua vida de Beast King, que seguiria a forma de vida de ser a pessoa mais forte mesmo, considerando ela como um líder geral, né? Por isso que ela não teve escrúpulos em matar o seu próprio irmão, e ela considerava fraco, inclusive. O que passa na cabeça dela é que os mais fortes prevalecem, sacou? Aquele velho ditado. Embora esteja implícito que ela fez isso por parte, né? Pela vingança do que a família dela tentou fazer com ela no passado, em termos de capacidade de combate bruto, a Delta é o segundo membro mais forte do Shadows Garden, superada apenas pelo próprio Shadow. Ou seja, entre todos os outros membros meninas, ela é a mais mortífera de todos. Com o Beast King também, além da força, ela possui uma velocidade sobre-humana, que é aumentada ainda mais por ela ter sido treinada desde jovem, tornando ela altamente eficaz em matar. Um ninja primordial. Uma prova da sua força é quando ela matou Tyrant, um dos 3 monarcas do Outlaw City, com aparentemente uma facilidade absurda. Por ser a subespécie do cão, a Delta também possui excelentes habilidades de rastreamento, capazes de localizar os alvos a uma longa distância por causa do cheiro. O olfato dela é tão bom que ela já foi capaz de descobrir o Shadow através do seu disfarce, mesmo que ele tenha tomado precaução para mascarar o seu cheiro. Ela é sensacional. Seguindo então temos a Epsilon. A Epsilon era filha de uma família nobre élfica e ela foi elogiada por muitos anos por causa da sua beleza, do seu intelecto, das habilidades em artes marciais que ela tinha. Então a sua vida, deu uma reviravolta absurda, uma coisa dramática, quando ela descobriu ter a possessão do demônio dentro do corpo. A família da Epsilon, então seus amigos mais próximos, desertaram ela e ela foi forçada a fugir, porque senão ela seria caçada pelas pessoas em quem ela confiava, sacou? Era uma coisa absurda. E ela rastejou por uma trilha na montanha muito grande, só que essa possessão começou a fazer efeito. O corpo dela começou a se transformar e de repente ela foi resgatada da morte pelo Cid, que deu um novo propósito da vida e ela se apaixonou por ele logo depois disso daí, né? Desde então ela jurou lealdade a ele. E quando ela conheceu os outros membros do Shadow Garden, a Epsilon ficou, consternada ali, né? Justamente por em comparação a todos os outros superiores mais habilidosos, como a Delta, a Gama, a Beta. Apesar disso, ela ainda seguiu em frente por amor ao seu mestre e depois decidiu melhorar toda a sua aparência, que seria atraente para ele e tal. Foi nessa época que aí ela aprendeu sobre a armadura de Slime, né? Que ela percebeu um grande potencial que ela permitiria a ela alcançar o seu objetivo de se vingar com essa armadura. Ao experimentar isso aí, ela foi capaz de desenvolver significativamente suas habilidades mágicas, ganhando vários elogios da Alpha, por exemplo, que era a pioneira, né? Ela é chamada de Precisão, por causa do seu controle mágico preciso. Como resultado de usar essa roupa de gosma a maior parte do tempo, principalmente mais do que as outras também, ela ganha mais defesa e mais proteção, além de melhorar ainda mais a sua aparência. E além do controle mágico, a Epsilon também ofusca todas as outras em uma das categorias de comparação com o resto dos 7 Shadows ali, né? No entanto, as suas habilidades ainda não devem ser subestimadas, porque ela pode alcançar muito mais do que a gente espera no final da história. Zeta. Zeta é o 6º membro do grupo do Shadows Garden, mas ainda assim ela também é um dos 7 Shadows originais. Ela geralmente viaja ao redor do mundo, é a que a gente tem menos coisa para se falar, porque ela gosta de ficar sozinha coletando informações. E como também é um membro executivo do Shadows Garden, provavelmente ela foi salva da maldição pelo Cid e foi treinada diretamente por ele, apesar de não ser, né, alguém que usa os seus poderes com uma grande frequência. Na verdade, ela prefere ficar distante das batalhas, né? Diferente de todas as outras. Coleta de informações. Ela pelo menos sabe que ela é boa em coletar as informações. Eta tem um ritmo mais lento, né, mano? Mostrando pelo quando ela adormece facilmente. E não é do tipo de pessoa que acorda de boa, não, tá? Demora para ela acordar. A Eta é o 7º membro do Shadows Garden, também uma fundadora especializada e encarregada da facção de pesquisa do Shadows Garden. E como resultado, ela tem o seu próprio laboratório, na qual ela pode pesquisar o que for. Ela é conhecida como Eta Laurel Wright, né, que é uma arquiteta genial, cujo trabalho ganhou o primeiro lugar unânime do prêmio de arquitetura do ano, no ano anterior dela se juntar de fato a Shadows Garden. Cara, é a pessoa indiscutivelmente o membro mais inteligente do Shadow Garden, tá? Não tem como bater ela de frente, que já tá dizendo muito.
Ela é a cientista-chefe da organização de pesquisa, por exemplo, das roupas de slime. E ela também é a mestra com códigos, tá? Sendo capaz de decifrar mensagens ocultas das sombras, como mensagens criptografadas, da qual ninguém mais é capaz de fazer. Muito mais rápido, inclusive, do que ela tinha previsto. Ela conseguiu acabar com uma criptografia criada pelo próprio Shadow, mano. É uma doideira isso. E aí, entramos agora em membros novos que ainda não apareceram dentro da história, mas que vão aparecer. Aqui no caso temos a Victoria, que já foi conhecida como o santo da igreja. No entanto, a Ordem dos Diabolos começou a assumir secretamente essa igreja aí e estava se preparando para usar a Victoria em todos os seus planos. Infelizmente, ela um dia começou a exibir alguns sintomas de possessão demoníaca e se voltou para os seus superiores aí, para a oração, pedindo ajuda para eles, né? Apenas para todos de uma vez reverenciaram para repudiar ela, humilhar ela, despojar ela de tudo, mesmo ela sendo uma santa, hein? Tiraram ela de lá antes de prender ela por causa desse negócio, dessa possessão. Com a ordem concluindo que eles não podiam mais usá-la, ela foi condenada a ser executada. Só que no dia da sua execução, no entanto, o Cid simplesmente passou por lá, salvou ela, usando sua personalidade de Shadow, né, o Eminência das Sombras, e depois, tendo se apaixonado pelo Cid, a Victoria foi recrutada para o Shadows Garden também, onde rapidamente subiu nas fileiras, ganhou muita reputação e também teve muitas habilidades fortes que ela desenvolveu mais lá, e ficou perto aí, páreo duro com as 7 sombras originais, né? Temos também a Rose Oriana, que é a mais recentezinha aí, mas que também vai entrar na Shadows Garden mais pra frente. A ex-princesa do reino de Oriana. Anteriormente, a sênior do Cid na Midgar Royal Spellsword Academy, né? Onde ele treinava lá, bem como presidente do conselho estudantil também. Depois de ser vítima de um enredo da Ordem dos Diabolos aí, né? No entanto, ela acabou abandonando a sua identidade anterior e se juntando à Shadows Garden sob o seu pseudônimo de número 666. A gente também tem o 665 e o 664. E durante o seu tempo como presidente do conselho estudantil, a habilidade da Rose com a espada estava no topo da academia, sacou? Perdia apenas para Iris Midgar, que é, porra, a mais braba de todas. E depois de se juntar aos Shadows Garden, no entanto, ela descobriu que as suas habilidades são apenas as de um recruta por todos os seus padrões, porque lá todo mundo sabia lutar pra caraca, irmão. Quando ela lutou com ele pela primeira vez, com o Shadow pela primeira vez, ela começou a desenvolver um profundo respeito por ele, por não desistir durante a sua batalha. Apesar de todos os ferimentos que ele teve, embora esses ferimentos sejam falsos, né, porque o Cid não ia se ferir assim facilmente, e durante os ataques terroristas, ela também chorou depois da morte falsa do Cid, quando ele tentou proteger ela de um ataque desses terroristas aí. Depois que o ataque acabou e ela soube que ele ainda estava vivo, porra, ela foi direto pro abraço dele ali, partiu pro abraço de amor. Esse evento fez com que ela começasse a ter vários sentimentos românticos mais aflorados por ele. Desde então, o Cid se tornou um dos impulsos emocionais para ela mais importantes para Rose, né? E ela trabalhou duro para mostrar para todos, incluindo o pessoal do Shadows Garden e pro próprio Cid, o seu valor. E aí as coisas foram desencantando. Ela ainda vai se desenvolver mais durante a história, acredito que possa se tornar uma das melhores espadachins que tem. E agora, por fim, temos a Claire Caguenou. Por ser a irmã do Cid, a gente já estava imaginando, né? Ela não se junta diretamente aos Shadows Garden, mas ela tem uma proteção de irmão, sabe? A Claire simplesmente mostra o seu lado severo e rigoroso com o seu irmão mais novo. No início do anime foi mostrado pra gente, ela tá constantemente treinando com ele, repreendendo ele por ser visto como um relaxado. E embora ela seja rigorosa com seu irmão, a Claire ama ele profundamente. E ela possivelmente até tem sentimentos românticos por ele também, tava realmente tentando tudo que podia para garantir um futuro melhor pro seu irmão mais novo, né? Outro fator adicional a esse apego que ela tem foi o aprendizado que ela tem sobre a posse demoníaca, a possessão demoníaca, fazendo com que ela acredite que ela tinha pouco tempo e escolhia gastar esse tempo restante justamente com o Cid, né? Só que completamente inconsciente de que o Cid já curou ela, ó, há mó tempão e ela nem sabia, entendeu? Então assim, ela é uma pessoa excessivamente protetora com relação a ele. Qualquer pessoa que se atrevesse tanto a prejudicar ele, ela rasgava a pessoa em pedaços. Isso já foi mostrado pra gente. Nem mesmo a princesa Iris estava isenta da sua ira quando se tratava do seu irmão, inclusive quando ela pegou o irmão dele detido, né? Então ela não faz nada além de criticar o seu irmão mais novo e atacar em várias ocasiões aí as pessoas que pegam ele. Mas na verdade é porque ela tá sempre tentando endurecer o irmão também, deixar ele um pouco mais firme, então por isso que ela cai em cima dele. Ela sabe melhor do que qualquer um que o seu irmão tem um potencial e que ele pode usar um talento diferente. E ela também não percebe que ele apenas finge ser fraco, mesmo sabendo que ele tem um potencial, né? E ele é forte pra caramba também no final das contas, atrás dos panos aí.
Então, galera, essas foram as grandes participantes aí dos Shadows Garden, as ajudas contínuas do Cid, né? Lembrando pra vocês que eu vou continuar acompanhando isso aqui e qualquer outra que apareça, a gente vai trazer mais um outro vídeo, um grupo, né? Quem sabe? Até agora não tivemos mais do que isso aí, mas a gente pode trazer outras pessoas se aparecerem mais pra frente. Então, pra completar aí, se eu tiver esquecido de alguém também, coloca nos comentários, sem problema nenhum. Acho que eu comentei de todas realmente, que eu conheço desse anime, que eu vi lendo a obra, mas de qualquer forma isso aqui é uma troca de informações, cara. A comunidade gira, a gente tá sempre complementando uns aos outros, eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo, e é isso que importa. Para todo mundo que está acompanhando aqui, um muito obrigado, e para qualquer acontecimento eu vou estar realmente acompanhando para trazer mais de Keiji no Jitsurugusha para vocês aqui, com certeza, tá? Muito obrigado então, galera, não esquece daquele likezão, e você que já está inscrito, tá tudo certo, ativa esse sininho, se você não está inscrito, se inscreve e depois ativa o sininho, porra, que você vai querer acompanhar mais coisa dessa obra incrível aqui no canal, né? Pelo menos você vai receber as notificações direitinho dos próximos vídeos aí pra poder continuar acompanhando direto daqui com a gente. Tamo junto sempre, galera. Aquele beijo no coração forte, um forte abraço também e até a próxima. Valeu!